Hoje você embarcará em uma jornada fascinante pela história completa da Bíblia, explorando tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Vamos começar desde Adão no Jardim do Éden e seguir até os últimos momentos dos discípulos de Jesus. Ao terminar este vídeo, você será transformado, sentindo um amor ainda maior pela palavra de Deus, desde que esteja com o coração aberto. Se você já teve dificuldades para entender a Bíblia, este vídeo trará clareza e compreensão. Ao final desta experiência, tenho certeza de que você se sentirá edificado e iluminado pelas Sagradas Escrituras. Tudo começou no início. Antes de tudo, só existia Deus. Ele é eterno, sem começo nem fim. Ele é a origem de tudo, não criado, mas o Criador. Ele é o Pai da eternidade, um atributo exclusivo seu. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e da costela do homem Ele fez a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes, vivendo em plena comunhão com Deus. No Jardim do Éden, eles eram os administradores da criação divina, até que caíram no pecado, levando toda a humanidade ao abismo da depravação. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por ciúmes, Caim matou Abel, tornando-se o primeiro assassino e fratricida. Mais tarde, nasceu Sete, e através dele começou uma linhagem que buscava a Deus. Porém, a maldade e a violência logo se espalharam pela terra. Deus decidiu exterminar a humanidade, mas Noé, um homem justo, encontrou favor aos seus olhos. Deus enviou o dilúvio, mas salvou Noé, sua família e uma seleção de criaturas em uma arca. Após o dilúvio, os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, deram origem a vários povos. Sem tornou-se pai das nações semíticas, Cam das nações africanas e asiáticas e Jafé das nações europeias. Mais tarde, Deus escolheu Abrão de Ur dos Caldeus para formar um povo através do qual o Messias viria ao mundo. Abrão deixou sua terra e tornou-se um peregrino de fé, erguendo altares a Deus. Abraão e seu sobrinho Ló, pai dos Amonitas e Moabitas, continuaram sua jornada. Aos 75 anos, Deus prometeu a Abraão um filho, o herdeiro da promessa, que seria pai de uma nação numerosa. Após 11 anos de espera, Sarai, sua esposa, deu sua serva Agar a Abraão, e Ismael nasceu, tornando-se pai do povo árabe, futuros inimigos de Israel. Aos 99 anos, Deus mandou que Abraão saísse de sua tenda e contasse as estrelas, prometendo-lhe descendentes tão numerosos quanto as estrelas e a areia do mar. Deus também revelou que seus descendentes seriam escravizados por 430 anos. Então, Deus mudou o nome de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de uma multidão. O filho da promessa ainda não havia nascido. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, nasceu Isaque. Isaque se casou com Rebeca, que era estéril. Após 20 anos de casamento, Rebeca foi curada e tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o pai dos edomitas, enquanto Jacó, que foi renomeado Israel, tornou-se o pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Através de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Estabeleceram-se na terra fértil de Gósen. Essas 70 pessoas multiplicaram-se extraordinariamente. Após 400 anos no Egito, partiram sob a liderança de Moisés com 600.000 homens, além de mulheres e crianças, totalizando cerca de 2 milhões de pessoas. A jornada pelo deserto até a terra prometida, que deveria durar 3 meses, levou 40 anos devido à incredulidade do povo e aos espiões enviados para explorar a terra. 10 dos espiões voltaram com um relatório pessimista, incitando o povo contra Deus e Moisés. Enfrentaram os gigantes daquelas terras e sentiram-se como gafanhotos, subestimando o poder de Deus. Deus os puniu severamente, condenando aquela geração a perecer no deserto, permitindo apenas Josué e Calebe, os espiões fiéis, a entrar na terra prometida. Israel vagou no deserto por 40 anos, 1 ano para cada dia de espionagem.
O deserto se tornou o maior cemitério do mundo, onde pereceu toda a geração que deixou o Egito, exceto os 2 homens que confiaram em Deus. Após 40 anos de peregrinação, seguiram-se 6 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué. No entanto, ainda havia muita terra a ser conquistada. Josué, servo de Moisés, apresentou ao povo a terra prometida por meio do chamado de Deus e de uma capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, iniciou-se um período de 330 anos de governo teocrático, conhecido como o período dos juízes. Foi uma época de grande instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel. Durante esse tempo, o povo fazia o que bem entendia devido à dureza de seus corações e foram oprimidos por muitos inimigos. Nesse período, Deus levantou líderes como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Após esse longo período, surgiu a monarquia. O povo de Israel, observando as nações vizinhas, pediu um rei, rejeitando o governo direto de Deus. Samuel, o último juiz, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Saul governou por 40 anos. Embora tenha começado bem, terminou mal, iniciando seu reinado com humildade, mas sucumbindo à crueldade, ao orgulho e, finalmente, à rebelião e apostasia. Após Davi, seu filho Salomão reinou por 40 anos, transferindo a capital para Jerusalém e desfrutando de um reinado próspero. Apesar de seus pecados, incluindo a multiplicidade de esposas, Salomão construiu o templo e pediu sabedoria a Deus. Entretanto, apenas na velhice voltou-se para Deus em arrependimento. A era unida do reino durou 120 anos. Saul, Davi e Salomão enfrentaram desafios espirituais, levando à divisão após a morte de Salomão. Seu filho Roboão recusou-se a aliviar os impostos, resultando na separação das tribos. 10 tribos seguiram Jeroboão, formando o Reino do Norte, com sua capital em Samaria. Este Reino do Norte durou 209 anos, marcado por 19 reis corruptos que afastaram o povo de Deus. Jeroboão instituiu a idolatria para consolidar seu poder político, construindo templos e colocando bezerros de ouro. Profetas como Amós, Oséias e Miqueias denunciaram a corrupção e injustiça, mas suas palavras foram ignoradas. Durante o reinado de Acabe, a adoração a Baal se espalhou. Deus enviou Elias e Eliseu para confrontar essa idolatria, mas Israel continuou a se afastar de Deus. Então, Deus usou a Assíria como instrumento de sua ira, levando o reino do norte ao cativeiro. A Assíria foi cruel em suas conquistas, resultando na formação dos samaritanos, inimigos de Judá. O reino do sul, composto por Benjamim e Judá, teve 20 reis, alguns dos quais piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sob esses reis, a nação prosperou e cresceu espiritualmente. Apenas uma dinastia, a de Davi, governou. Deus levantou profetas como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias para falar ao povo, mas muitas vezes foram ignorados. Assim Deus enviou os babilônios para disciplinar Judá, levando-os ao cativeiro. Judá durou 345 anos, mas após a invasão de Nabucodonosor e a destruição do templo, o povo foi levado cativo por 70 anos. Profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel foram levantados durante este período. Após o exílio, o rei persa Ciro permitiu que o povo voltasse e reconstruísse Jerusalém e o templo. Apesar de enfrentar oposição dos samaritanos e problemas internos, como a negligência do templo, Deus levantou profetas como Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. Houve um período de renovação espiritual, mas eventualmente o povo voltou à corrupção e Deus enviou Malaquias para chamar à restauração. Assim terminou o Antigo Testamento, cerca de 400 anos antes de Cristo, marcando o início de um período de silêncio profético. Durante esse tempo, livros religiosos não canônicos, conhecidos como apócrifos, foram escritos e o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, resultando na Septuaginta.
O Império Persa foi sucedido pelo Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, cuja morte levou à divisão de seu império entre 4 de seus generais. O domínio alternado entre os Ptolomeus egípcios e os Seleucidas sírios trouxe instabilidade para Israel, culminando na Guerra dos Macabeus contra Antíoco Epifânio. Em 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém, colocando Israel sob o domínio romano. Herodes, o Grande, tornou-se rei, conhecido por suas realizações arquitetônicas, mas também por sua natureza violenta e insegura. Seus atos cruéis incluíram matar membros de sua própria família, incluindo sua esposa e filhos, por medo de conspirações contra seu trono. Após a morte de Herodes, seu reino foi dividido entre seus filhos, com Arquelau reinando sobre a Judéia, Samaria e Edom. Sua tirania levou os judeus a pedirem aos romanos sua remoção do cargo. Com a instalação de Pilatos como governador romano, a Judéia encontrou-se sob o domínio direto de Roma, intensificando ainda mais a esperança do povo no Messias como libertador. Foi neste contexto político caótico que Jesus nasceu em Belém, cumprindo as profecias e trazendo a esperança de redenção. Jesus cresceu em Nazaré, filho de um carpinteiro, iniciando seu ministério aos 30 anos após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Seu batismo foi marcado pela manifestação do Espírito Santo e a voz do Pai, que o declarou como seu filho amado. Após o batismo, Jesus foi ao deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo, mas permaneceu firme na palavra de Deus. Ele então começou seu ministério na Galileia, pregando, curando e libertando, chamando 12 apóstolos para serem seus discípulos. Viajando por várias regiões, Jesus pregava nas sinagogas, no templo, ao ar livre e em casas, alcançando multidões e pequenos grupos com sua mensagem de amor e redenção. Jesus percorreu toda parte, trazendo cura aos doentes, alimentando os famintos, restaurando a visão aos cegos, a mobilidade aos paralíticos, a audição aos surdos, purificando os leprosos, libertando os possuídos e até mesmo ressuscitando os mortos. Ele era a manifestação suprema de Deus aos homens, sendo chamado de Emanuel, o próprio Deus conosco. Sua missão era clara: redimir os pecadores, oferecer-se como sacrifício perfeito em favor da humanidade. Jesus veio para morrer a morte dos pecadores e ressuscitar para a justificação daqueles que nele creem. Sua obra na terra foi completa e perfeita, culminando na cruz, onde ele se entregou como o Cordeiro de Deus para remover o pecado do mundo. Após sua morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e agora está assentado à direita de Deus, aguardando o momento de voltar para julgar vivos e mortos. Jesus enviou seu Espírito Santo para habitar naqueles que creem nele, sendo este Espírito Santo o selo e a garantia da herança dos crentes, além de conforto, ajuda, guia e fortaleza. A Igreja, como o corpo de Cristo, tem a responsabilidade de continuar a missão de Jesus, pregando o Evangelho, fazendo discípulos e aguardando sua gloriosa volta. A mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança, vida, paz e salvação para todos que se arrependem e creem nele.